Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O que os grandes missionários do bem na história do nosso planeta possuíram em comum, além da vontade firme de plantar a paz e a harmonia? Para conseguirem concretizar o plano divino de levar amor à humanidade, eles não se ativeram nas conquistas materiais, no conforto ou nas facilidades da vida material. Eles concentraram todas as suas energias no bem e na caridade. Será que podemos aprender um pouco com eles em como levar uma vida sem tanto apego às vaidades e às aquisições da matéria, para nos dedicarmos mais ao trabalho no bem? Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Teu livro, A Existência na Terra, é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Em cada resposta aos outros, em cada gesto para com os semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma, gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Muitas pessoas já ouviram falar sobre uma tendência de comportamento chamada minimalismo, que começou no século passado e que muito tem se falado atualmente. O estilo de vida minimalista baseia-se em diminuir o nosso consumo ao essencial, adquirindo apenas os objetos necessários para uma vida plena e feliz, livre de qualquer tipo de excesso ou de qualquer tipo de modismos. Esse movimento teve até mesmo as suas incursões na arte e na decoração, com obras e com casas que possuíam poucas cores, poucos adereços e tinham formas limpas. Bom, se formos além dessa primeira impressão, essa forma de viver pode nos ensinar a valorizar coisas que o consumo desenfreado, tão estimulado na nossa sociedade, não pode comprar. Aquele que consegue viver de maneira mais simples fica livre da armadilha da comparação, de precisar comprar algo somente porque todos ao redor possuem, porque ele opta por uma vida livre dessa necessidade. Percebemos daí que não vamos estar mais felizes se estivermos cercados de mais bens de consumo. O minimalismo pode até ser entendido como uma tendência atual de comportamento, mas também pode ser usado como um lembrete, uma reflexão importante sobre as nossas próprias atitudes. Estamos sendo consumistas e nos deixando levar pelo apego aos bens materiais, às conquistas da matéria, comprometendo a nossa própria encarnação e até mesmo o futuro do nosso planeta? Aonde cada um de nós pode melhorar? Porque, afinal, levar a vida de uma maneira minimalista poderia ser vista até mesmo como uma forma muito coerente com a postura espírita cristã consciente.
Grandes homens que trouxeram ao mundo a mensagem da paz inevitavelmente viveram de forma simples ou minimalista e possuíram pouquíssimos bens materiais, apenas o necessário. Por sua própria altivez moral e espiritual, eles não tinham nenhum apego aos bens materiais ou às vaidades humanas. Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá foram exemplos de amor, de generosidade, caridade ativa e trabalho incansável no bem. E por isso mesmo, eles necessitavam de muito pouco para si mesmos. Até as fotos dos ambientes onde eles moraram são importantes para essa nossa análise. Foram locais simples, acolhedores, com poucos objetos, com poucas roupas, porque eles já não estavam em busca de satisfazer o próprio conforto e nem tinham qualquer exigência em relação à própria vida material. Eles queriam era colocar o amor em atitudes concretas, porque o grande projeto que eles haviam se comprometido ao reencarnar era, sem dúvida, ajudar, amparar e levar amor aos que sofrem. A vida material costuma nos puxar para um sistema de sobrevivência que cada vez mais vai pedir para que nós tenhamos que consumir, que adquirir mais coisas que prometem facilitar, agilizar a nossa rotina cada vez mais corrida, e nós vamos acumulando cada vez mais itens materiais e acumulando até mesmo maus hábitos. Essas reflexões podem nos ajudar na nossa própria reforma íntima, para evitar que nós caiamos nessas verdadeiras ciladas do apego à vida material. Trazendo para a prática tudo isso, nós podemos aprender a recusar aquilo que não agrega um valor real à nossa vida. Ou seja, nós podemos interromper o hábito que nós temos de adquirir, comprar em excesso bens materiais, limitando para apenas aqueles itens que terão de fato uma utilidade para nós, porque afinal todos eles são transitórios e devem ser de fato úteis para terem uma razão de estarem na nossa vida. E quando formos desencarnar, todos eles vão ficar aqui, serviram para nós enquanto nós estávamos no nosso corpo físico. Portanto, o verdadeiro valor da vida são as nossas aquisições espirituais. Podemos aprender a descartar tudo que não é mais útil ou que pode estar sem utilidade na vida atual da nossa rotina e que, portanto, se formos eliminando eles, estaremos com certeza construindo uma vida mais leve e produtiva. Um exemplo prático disso é quando nos damos conta de roupas ou agasalhos que estão parados no guarda-roupa. Tomamos consciência de descartá-los da forma correta, ou seja, entregando para alguém que fará bom uso deles. Nós devemos buscar uma clareza, um discernimento sobre o que realmente importa, porque é para a nossa vida eterna, daquilo que é transitório. Não vos canseis pelo ouro, o meu reino não é deste mundo. Dai a César o que é de César. Colocar em prática as palavras de Jesus exige um amadurecimento espiritual da nossa parte, porque só assim conseguiremos colocar em prática a nossa reforma íntima, aperfeiçoando o nosso espírito eterno. O objetivo não é apenas repensarmos sobre o excesso que nós temos de móveis, livros, entulho, coisas que muitas vezes nem lembramos mais, diante de um mundo onde milhões de pessoas sequer têm o que comer e vestir. Mas é também abrir espaço na nossa vida, focar as nossas energias naquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa jornada espiritual. Todo esse excesso afeta até mesmo a nossa saúde mental, atrasando a nossa jornada evolutiva. E daí, cabe a cada um de nós analisar a sua própria vida, os seus hábitos e buscar o estudo e a melhoria de si mesmo. Uma vida mais simples e significativa nos leva, enfim, a focarmos nos valores do espírito e a limitarmos o nosso consumo para aquilo que é essencial. O apego e o acúmulo trazem sofrimentos e ilusões. E por isso o Evangelho segundo o Espiritismo nos aconselha a sabermos viver com pouco e a dividirmos com o nosso semelhante o que temos sempre que possível. Somente nós mesmos podemos trazer luz à nossa consciência para mudarmos para melhor.
os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. A aceitação. Eis um tema delicado e que não nós não vamos conseguir, em breves minutos, analisá-lo e demonstrar o quanto é importante para nós aceitar a realidade das circunstâncias sem nos machucarmos tanto. Se observarmos as pessoas que sofrem de depressão, por exemplo, vamos perceber que a doença está intimamente ligada, além do fator químico do organismo, à predisposição do indivíduo a não aceitar a vida com os fatos, as incertezas e as frustrações normais. Sem dúvida, trata-se de uma situação muito grave, que não acontece apenas aos irmãos e irmãs vítimas de depressão. Quem já não sentiu inconformado, já não se sentiu, inconformado com algum fato ou alguma situação que lhe aconteceu? Quantos de nós não amargamos dias e dias de irritação e inconformidade devido a um fato que nos ocorre? Vejam vocês que não são raras as vezes que nos sentimos assim. Vocês poderão estar pensando, então devemos ser vaquinhas de presépio e concordar com tudo, achar que tudo está certo, que tudo é assim mesmo. Isto não seria conformismo e, como tal, não é ruim, pois contribui para que nós estagnemos no mesmo lugar sem evoluir, né? Essa é uma questão. Quem pensou assim está coberto de razão. Certa vez eu li um texto explicando que aceitar é admitir uma realidade, mas que admitir é diferente de concordar, visto que ao concordar ou discordar, estamos estabelecendo o nosso julgamento sobre um fato, uma coisa ou uma pessoa. E ao admitir, estamos apenas reconhecendo uma realidade. Ou seja, concordar leva a incorporar aquilo que não está certo, nos deixando levar pelo que o outro pensa de nós. Muitos, diante de limitações alheias, se acham no direito de criticar, julgar e condenar sem mesmo dar tempo para que o outro se defenda, né? E também negando a si próprio, o tempo para fazer uma reavaliação e, consequentemente, ponderar uma situação. Mas determinadas coisas não há outro caminho que não aceitar. Observem que eu disse aceitar e não concordar. Embora pareça simples, quando a realidade é dolorosa, exige de nós mudanças que não aceitamos fazer e muitos simplesmente preferem se afastar da realidade, negá-la, como se isto fosse possível. Daí o estrago que fazemos em nossas vidas. Pensemos em tudo que já vivemos, lembremos-nos
das conquistas que fizemos, tanto nos campos material, espiritual, sentimental. Concluiremos que quando focamos um alvo, por mais intangível que pareça, enfrentamos muitas situações e dificuldades com as quais, em grande parte, não aceitávamos e que não concordávamos também, mas que admitimos naquele momento se nós a encararmos. Não é assim que acontece? Tem uma história inspirada na vida real que ilustra o que nós estamos falando. O atleta, já faz um bom tempo, né? No século XX isso aconteceu, o atleta australiano Derek Claydon, quando bateu o recorde da maratona em 1969, ele falou que a vitória tinha sido do outro, né? Ou melhor, tinha sido fruto, né, de sua coragem para sofrer o que fosse necessário. Então, vou repetir, ele disse que a sua vitória, né, tinha sido fruto de sua coragem para sofrer o que fosse necessário. E ao referir-se ao adversário, informou que o outro era melhor atleta que ele, mais bem preparado. No entanto, não tinha a mesma aptidão para aguentar a dor. Então, ele não conseguiu completar a maratona. Ele, por sua vez, ele vomitou ao cruzar a linha de chegada e urinou sangue durante uma semana após a corrida. Poucas pessoas têm tal disposição para se tornarem heróis como Derek. Em muitos momentos da vida temos de enfrentar dificuldades que nos fazem sofrer muito e suportar a dor necessária sem jogar a toalha ainda é a melhor superação. É o que nos impulsiona a alcançar a nossa realização. Admitir que estamos no mundo imperfeito, porque ainda somos, ou seja, que aceitar que nós estamos no mundo imperfeito, porque ainda não somos perfeitos faz com que passemos a lidar com fatos, coisas e pessoas também imperfeitos. E isso nos ajuda a entender que também somos capazes de vencer as imperfeições para conseguir o que queremos. O que significa aceitar as condições e situações necessárias para, enfim, chegarmos onde pretendemos. Pensemos nisso e até o próximo encontro. Nós vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre é ótimo estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para juntos concluirmos as reflexões sobre a nova geração, conforme consta no livro A Gênese, capítulo 18, itens 30 a 35, onde os espíritos da codificação, através de Allan Kardec, deixa-nos as seguintes instruções a respeito da nova geração, dizendo: sejam aqueles que componham a nova geração de espíritos melhores, ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que tragam disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, de outro, os progressistas que chegam.
O estado dos costumes e da sociedade estarão, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro em relação com aquela que das duas categorias preponderar. Uma comparação vulgar, ainda melhor, dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão neste regimento constantes desordens que a lei penal terá por vezes dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque são mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os pouco bons deste regimento nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns daqueles que, já tendo sido expulsos, já se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da coletividade, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às novas ideias. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Entretanto, enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos, por isso que aí veem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão conseguintemente voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido, longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. A regeneração, meus amigos e amigas, da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos da influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre aqueles que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando recolhido em si mesmo e isoladamente, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro
é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas. Por quê? Então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É aquilo que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, após as grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germens. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém se purificam para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Porém, para aquele que sabe que a morte unicamente destrói envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora os homens. Não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou de outra, a isso haverão todos de sempre chegar. E concluem os espíritos: os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum. Cairão a seu turno como os outros, e então o que lhes acontecerá? Eles dizem: nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Amigas e amigos, que estes esclarecimentos possam trazer conforto e esperança a todos nós encarnados e desencarnados, pois a morte não existe. É sempre retorno à vida eterna, à vida espiritual. Após mais uma experiência na bendita escola Terra. A nossa caminhada é muito longa, portanto, vamos orar e vigiar sempre os nossos pensamentos, praticando continuamente a fraternidade e a caridade, para que consigamos melhor entender a grandiosidade e a maravilha que é o universo, ou seja, Deus. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. E até o próximo encontro. Fiquem com Deus.
Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, ajudando a divulgar mais e mais a nossa mensagem para mais e mais pessoas. E para receber as notificações dos nossos programas, das aulas, dos estudos diários que acontecem no nosso canal sobre o Evangelho e outros livros espíritas, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Muito obrigada e até a próxima!